Se você está com vontade de comprar uma Bíblia e não sabe qual comprar, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar a escolher a melhor Bíblia para você, te mostrando os 7 pilares para você fazer uma escolha perfeita. Que alegria poder estar aqui com você para poder falar um pouco do mundo do meu pai. E eu não tenho palavras para agradecer a satisfação de estar aqui fazendo esse vídeo para você. Você está no canal Aquele que é a Palavra. E eu sou o José Júnior e assim como você, filho do autor. Se algo tocou teu coração para começar a ler a Bíblia, eu vou te ajudar a começar pelo primeiro passo, que é comprar a sua primeira Bíblia. Vamos lá? Durante esse vídeo eu vou falar 7 pilares do que eu considero bem legal para você se atentar nesses itens para fazer a sua escolha. Cada um vai ter a sua característica, cada um vai ter vontade, vai ter um tipo de Bíblia que vai caber melhor. O que eu quero deixar para você nesse vídeo é o quê? Você ter noção de todos esses pilares para no final você ter uma Bíblia que torne a sua leitura, né, e o seu contato com esse livro tão sagrado o melhor possível. Então vamos lá, vamos pelo primeiro deles. O primeiro deles é o tamanho da Bíblia. É isso mesmo, você tem Bíblias, olha, que pode vir desde uma Bíblia grande como essa aqui, ó, uma James 15 1611, tá vendo? É uma Bíblia de estudo bem grande, como aqui, ó, por exemplo, uma Bíblia Ultra Slim, que é a mesma, se vocês verem, ó, a mesma King James 1611, só que não é uma Bíblia de estudo, tá vendo? E é pequenininha, quase do tamanho de uma agenda. Podem ver, ó, tem quase do tamanho da agenda, a minha mão e a Bíblia, ó, bem fininha, e olha, a mesma Bíblia, tá vendo? A mesma Bíblia. A diferença é que essa é uma Bíblia de estudo e essa é uma Bíblia simples para leitura. Para quem não sabe o que é uma Bíblia de estudo, o que acontece? Para cada livro, para cada capítulo, às vezes cada versículo, uma Bíblia de estudo tem explicações sobre a tradução, sobre quem está fazendo a tradução, normalmente são um grupo de pessoas que fazem essa tradução, que explicam aquele pedaço, então fica fácil ter um entendimento. Então você tem duas maneiras, você pegar para você ler a Bíblia normalmente, ou se você quer entender um pouco mais, normalmente essas explicações são muito legais quando você quer entender um pouco mais, que nem sempre é simples você entender o que está escrito na Bíblia, né? Então, normalmente essa é a diferença, uma Bíblia muito grande e uma Bíblia mais simples. Por exemplo, essa aqui é a minha Bíblia, né? A Bíblia que eu costumo mais usar, ela, né? Então é uma Bíblia, né? Tamanho médio, nem a grandona e nem a pequena, tá vendo? Mas ela não é uma Bíblia de estudo, ela é uma Bíblia de simples leitura, porém, você pode ver, ela é um pouco maior do que essa. Então vamos dar uma olhada nas Bíblias? Tem maiores do que essa, mas essa aqui é uma Bíblia bem completa, é considerada uma Bíblia bem completa, com muitos estudos. Às vezes ela tem fotografias aqui dentro, ó, tem coisas diferenciadas aqui, ó. Deixa eu mostrar, por exemplo, ela tem mapas aqui para dizer mais ou menos onde acontecia na época, então tem figuras, ou seja, quanto mais informação tem na Bíblia, maior ela fica. Por exemplo, essa Bíblia aqui não tem informação, não tem foto, não tem nada. Então, a primeira coisa que você tem que ver é qual o tamanho de Bíblia. Você vai levar ela para os lugares, você vai levar ela para a sua igreja, para assistir o seu culto, na sua missa, não importa. Você vai costumar viajar, você gosta de levar ela quando você vai trabalhar, se você que viaja muito, vai ser mais difícil você levar uma Bíblia dessa. Agora, se o seu momento com a Bíblia é dentro de casa, você pode muito bem também ter uma Bíblia dessa, mas depende. Como é que você estuda? Você estuda numa mesa? Você estuda sentado, deitado na sua cama? Então, isso tudo você tem que levar em conta na hora de ver o tamanho da sua Bíblia. Uma Bíblia dessa bem pequenininha é fácil para você levar e tá contigo. Tudo que tem naquela Bíblia lá, por incrível que pareça, também tá aqui. As palavras da Bíblia estão aqui e só não tem os comentários. Olha, vou ver vários tamanhos aqui para vocês, ó. Tem o tamanho dessa Bíblia aqui, ó. Essa aqui também, ó, é uma Nova Almeida atualizada, tá vendo? É uma outra Bíblia. Tem vários tamanhos de Bíblia aqui, ó. Essa aqui tem a capa dura, tá vendo? É um outro tipo de Bíblia que você tem aqui, então tem vários tamanhos. Então esse é o primeiro passo que você tem que ver. Qual o tamanho de Bíblia, de acordo com como você pretende usar ela, vai ter, tá bom? Outra coisa muito legal, que você tem que ter muita atenção, quem usa óculos igual a mim, que precisa de um ajudante, ou então você que enxerga mais, ou então se você tem a idade um pouquinho, tipo a minha, assim, mais avançada, né? Dependendo de que você vai ter, se você tem dificuldade de olhar, se você vai olhar num lugar mais escuro, num lugar um pouco mais claro, a
fonte dessa Bíblia também vai influenciar muito. Eu vou botar aqui para vocês terem mais ou menos ideia de como é a diferença de uma fonte para outra, tá? Bota aqui agora nessa tela para mim, ó. Nessa tela, eu vou dar um zoom aqui, ó, para vocês verem mais ou menos o tamanho dessa Bíblia. Eu vou botar minha mão aqui, tá vendo, ó? E essa aqui é o tamanho da Bíblia que eu uso. Vamos pegar um outro exemplo? Eu vou pegar agora, ó, essa Bíblia aqui que é fininha também. Só para vocês terem ideia, ela é mais fina do que a minha, mas mesmo assim, olha, a fonte dentro dela, se você botar aqui para comparar, ó, inclusive ele é um pouco maior do que a fonte da Bíblia que eu tenho, mesmo ela sendo mais fina, tá vendo? Vamos olhar uma outra fonte aqui? Olha, essa fonte, por exemplo, dessa Bíblia aqui, é uma Bíblia que eu gosto dessa tradução. Uma hora eu vou fazer um vídeo para vocês sobre as traduções, tá? Não é o caso desse vídeo aqui, aqui é mais pra gente conseguir comprar. Então vamos lá, ó, vamos ver essa Bíblia aqui, olha essa aqui, ó, comparado sempre a minha, para vocês terem uma noção. Ó, eu vou botar ela aqui para vocês, tá vendo? Já é um tipo de fonte, ele é até um pouco diferenciado, né? Nem pelo tamanho, eu vou botar uma aqui do lado da outra, tá? É uma fonte, por exemplo, que eu, particularmente, não gosto do formato da fonte. Normalmente, ó, vou aumentar um pouquinho aqui para vocês, ó. Normalmente é um formato que eu não gosto tanto. Tem gente que pode gostar, por isso é que eu falei, cada um desses pilares, você vai decidir o que é bom para você. Por exemplo, eu gosto mais dessa aqui, acho mais confortável. Vamos ver uma dessa aqui, ó. Essa aqui já é uma fonte um pouquinho menor. Vou botar a minha de novo, sempre para ter. A minha, quando eu falo, é a que eu mais leio, né? Lembra, olha, a maior Bíblia que nós temos aqui, e olha que é uma fonte dela, por quê? Porque contém muita informação nessa Bíblia. Repara só, quanta informação tem nessa Bíblia aqui, ó. Só dando um parecer rapidinho. Aqui é a Bíblia, e aqui, ó, tudo isso aqui é explicação da Bíblia. Aqui, ó, tem referências sobre os capítulos, ou seja, são muitas informações. 2 pedacinhos de Bíblia e o resto é explicação. Então, acho que deu para ficar legal para vocês em relação à fonte, né? A gente já falou sobre o tamanho e já falamos sobre a fonte da Bíblia. Então, vamos agora para o terceiro pilar. E olha só, eu vou falar agora do material da capa. O que acontece? O material da capa ele tem duas coisas. Pra gente que gosta de bonitinho, normalmente o material mais nobre, você tem uma Bíblia mais nobre, mas nem sempre o que é bonito talvez possa ser ideal para você. Eu vou falar aqui um pouco do meu gosto e falar um pouco sobre os outros tipos de capa que nós temos aqui, para vocês terem uma noção. E eu vou te dizer também a minha preferência e por que essa é a minha preferência. Por exemplo, eu gosto de capa de couro, primeiro, porque ela tem uma beleza que eu gosto, um toque interessante que eu gosto e o que? Ela é flexível. Por quê? Porque quando eu pego ela, normalmente para pegar, olha, ela encaixa melhor na mão, é fácil de se ver. Lembra, às vezes ela pode ser um livro mais grosso, as folhas normalmente são finas, então fica fácil para você dobrar assim. Uma Bíblia dessa aqui, ó, que é uma Bíblia de capa dura, olha, ela até dá para abrir, mas você tem que puxar de pedaço em pedaço, se você quiser fazer para você abrir assim, já não é uma capa que tem qualquer tipo de flexibilidade. Vou pegar uma outra Bíblia aqui, ó, que é uma Bíblia católica, tá? A Bíblia aqui, ó, essa aqui, ó, mesma coisa, é uma capa dura, né? Uma capa dura, uma Bíblia grossa, né? As folhas são bem fininhas. Para mim, não é muito confortável eu ler. Apesar que, se você for sentar numa mesa ereto, né, com a posição para ler e ficar aqui, uma Bíblia dessa funciona muito bem. Eu, por exemplo, gosto muito de ler quando eu tô na minha cama, quando eu acordo, às vezes quando eu vou dormir, mais quando eu acordo. Então, para mim, a pegada na Bíblia faz muita diferença. Você, aonde você é? Você gosta de sentar num sofá, numa sala de leitura? Você gosta de ir para uma biblioteca? Você gosta de ler no ônibus a sua Bíblia? Então, essas são as características que você tem que pensar para saber também qual a capa que você vai. Nem sempre é beleza, tá? Por exemplo, a que eu mais gosto, o melhor toque é essa aqui. Olha que leveza dessa Bíblia, tá? Só que é uma Bíblia do executivo. O que é isso? Olha, ela tem explicações, né? Ela faz parâmetros entre o que está escrito na Bíblia com a vida, por exemplo, de um executivo, de um empresário. Então, ela não é uma versão que eu gosto muito de ler, é uma versão um pouco mais complexa, mas como Bíblia, como, né, flexibilidade aqui dele, a folha, o toque da folha é um negócio assim maravilhoso. De todas as Bíblias que eu tenho, que eu adoro Bíblia, né, dá pra perceber, de todas as Bíblias que eu tenho, essa aqui é a mais gostosa de todas. E a segunda é a minha favoritazinha, que eu gosto muito, né, a minha
coisinha aqui linda. Também, ó, é pouco tempo também. É uma Nova Almeida atualizada também, pequena, fina também, uma delícia, ó, bem flexível. Capa de couro, elegante, cara, letras douradas, é bem legal. Vou te falar que as letras douradas também você tem que parar para pensar, porque se você for manusear muito a sua Bíblia, que nem a minha, por exemplo, aqui a minha aqui tinha um Bíblia Sagrada dourado aqui, bem bonito, e com o tempo de tanto ficar pegando, usando, sai. Então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também com essas questões de Bíblia Sagrada. Deve ter umas que duram mais do que as outras, mas eu tô falando um pouquinho aqui da minha experiência, tá bom? Então vamos lá. Falamos de 3, certo? Tamanho, a fonte para você olhar e o material da capa, ok? Agora nós vamos falar de outra coisa bem legal, que para mim faz diferença, e você vai pensar para você. Se você já é uma pessoa já que já tem muita prática com a Bíblia, até esse vídeo nem vai fazer muito sentido para você, talvez você esteja aí escutando ele só como curiosidade, né? Mas se você está começando agora, isso pode fazer a diferença para você. Isso fez muita diferença quando eu comecei a ler a Bíblia, tá bom? É a marcação dos livros, são essas marcações de todos os livros que tem na Bíblia. Isso para mim, quando você vai, vamos supor que você quer ver alguma coisa do livro, por exemplo, de Hebreus. Como é que você vai chegar lá no livro de Hebreus? Tem pessoas, de tanto ler a Bíblia, ele já sabe até mais ou menos aqui, ó, né? Só pelo espaço que ele sabe que tá mais lá, um pouco mais lá pro final, então ele vai lá no Hebreus, abre lá certinho, abre muito próximo, dá meia dúzia de folhadinha, pronto, tá lá. Mas para quem ainda não memorizou a ordem dos livros na Bíblia, isso aqui facilita muito. Para mim, facilita muito, tá bom? Vou dar uma outra curiosidade para vocês. Às vezes as pessoas não sabem, mas a Bíblia Sagrada, né, ela é dividida em dois, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E quando a maioria delas que tem a marcação, ó, você vê que tem uma diferença, ó, entre preto, né, que é as marcações do Antigo Testamento, e vermelho, que é do Novo Testamento. Então ainda tem até isso. Se você quiser ler só o Novo Testamento, você pode ver, ó, que ela tá aqui. Eu vou botar aqui para vocês verem, para eu mostrar para vocês. Olha só, tá vendo? Ó? Os vermelhos, ó, João, tá vendo? Aqui, ó, é a marcação dos livros do Novo Testamento. Do livro do Antigo Testamento, você começa a ver que eles já são pretos. Então, isso aqui é uma característica que pode fazer diferença na hora de você comprar a Bíblia. Mas eu vou dar uma dica para você. A minha Bíblia de estudo é essa Bíblia aqui, né? A Bíblia, quando eu tô lendo alguma coisa aqui, que alguma coisa eu não compreendo bem, tá? Eu vou em outras Bíblias, de outras traduções. É a mesma coisa, são só traduções diferentes que a gente vai fazer um vídeo sobre isso. De versão para versão, tem só a tradução do mesmo trecho é diferente. Então, às vezes uma tradução você entende melhor numa tradução do que na outra. Não tem pior nem melhor. Normalmente, eu encontro a explicação de alguma coisa que eu não entendi. Ah, entendi, então era bem por aí. Então, por isso que ela é chamada de Bíblia de Estudo. Eu tenho essa Bíblia de Estudo aqui que eu gosto muito e tenho essa aqui também, ó, uma NVT, nova versão, ó, transformadora, também uma Bíblia de Estudo. Ó, se vocês repararem, ela também tem aqui, ó, vou botar aqui embaixo, ó, ela tem toda a explicação da Bíblia aqui, tá vendo? Ó, aqui são a Bíblia, começa a Bíblia aqui legal, ó, e aqui embaixo, toda essa parte aqui de baixo que vocês estão vendo da Bíblia, o que é? É a Bíblia explicando as partes daqui. Mas vamos voltar para a marcação dos livros, né? Então eu vou dar uma dica agora para vocês, tá? Essa aqui é a Bíblia a Bíblia de estudo da minha esposa e essa aqui é a minha. Olha só a diferença das duas, ó. Uma tem marcação e a minha não tem. E a mesma Bíblia, na minha de estudo não tem. Às vezes eu tenho dificuldade para achar o que eu quero aqui, quanto mais essa aqui é bem grande, né? Olha o que isso vende, tá? Vende no Mercado Livre, vende na Amazon, pode procurar, deve vender até nos sites chineses, tá? Mas olha só que legal, ela colocou, eu acho horroroso, tô brincando, parece que tem um negócio assim que não combina com a Bíblia, sabe? Mas vou falar o quê? As meninas gostam, tem florzinha, tem um monte de coisa, então em vez de ter esses furadinhos aqui, né, que é a marcação dos livros, ela colou, você compra essas coisinhas aqui, ó, e aí ela vai colando, ó. Ela vai colando uma a uma aqui. Então, se ela quiser olhar aqui, pra mim é até difícil, né? Mas sabe como é que é menina? As meninas são danadas, né? As meninas são danadas. Ah, como é que vocês moram na mesma casa se tem duas? Porque são bíblias de estudo. Então, o que isso significa? Ela tem as anotações dela. Quando ela quer anotar, quando ela quer fazer uma marcação, ela faz. Eu, Júnior, prefiro... Olha só o que eu faço. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Duas coisas que eu boto. Primeiro, às vezes eu deixo um post-it aqui, mas nem sempre, porque eu não sempre tô com lápis. Mas isso aqui, ó, é muito legal pra mim. Porque quando eu quero ver alguma coisa, marcar alguma coisa, eu vou, deixo aqui. Isso também vende, é baratinho. Você encontra aí, eu vou e tiro, aí vou e boto aqui, ó. Se vocês olharem, ó, na minha Bíblia tem umas coisinhas aqui, ó, peradinho. Então, quando eu quero marcar alguma coisa, eu gosto
eu gosto de marcar. Tem umas que dá pra escrever, tem um monte de coisa. Vou te falar, eu acho que eu tenho que melhorar. Isso é crença minha, tá? Mas eu tenho uma dó de escrever na minha Bíblia, mas uma dó, porque pra mim isso aqui foi tão transformador na minha vida, é tão sagrado, é tão gostoso ler isso aqui, mudou tantas coisas na minha vida, que eu olho e eu realmente vejo um livro sagrado aqui. Eu vejo algo que não só folhas e palavras, mais ou menos, do que eu tô querendo passar aqui, é importante também. Então, às vezes, parece que eu fico com medo de escrever aqui. As palavras que estão aqui pra mim são tão importantes, vem do Pai, do autor disso aqui, é tão importante, mas tão importante, que às vezes eu tenho dó de escrever, mas isso é coisa minha, tá? Escreve mesmo, anota, todo mundo fala pra anotar, porque você tem que ter intimidade com o autor, essa que é a verdade, tá bom? Eu tô falando curiosidades aqui. Então, vimos lá, né? São as marcações, que é um outro pilar que você precisa saber na hora de comprar a sua Bíblia. E agora eu vou falar de uma parte que mexe muito com o meu coração. E eu acho que esse canal nasceu por causa dessa parte dessa Bíblia, porque o nome do canal que é Aquele que é a Palavra. E isso, quando eu comecei a ler, quando eu chegava nessa parte, isso mexia muito comigo. E eu vou te convidar com muito carinho para você pensar nisso quando você for comprar a tua Bíblia. Isso é uma coisa realmente que eu gosto muito na minha Bíblia. E um dos motivos de eu ter escolhido essa para minha leitura. O que é? São as palavras, as letras em vermelho. Cara, eu já conheço pessoas que não sabem por que algumas letras, se você reparar aqui no Novo Testamento, estão em vermelho. Vou botar aqui embaixo, repara só, ó, algumas letras aqui, ó, estão em vermelho, tá? Vamos olhar aqui, ó, Novo Testamento, ó, muita coisa aqui em vermelho e muita coisa em preto. Vocês estão vendo, olha. Que é isso, gente? O que são essas letras que estão em vermelho aqui, ó? O que é isso? Cara, nada mais, nada menos é quando Jesus fala. Quando o autor está falando, né? Quando são palavras dele, que não é uma terceira pessoa que está falando ou contando alguma coisa sobre a Bíblia. Quando alguém está falando como Jesus falou ou Jesus falando, cara, aparece em vermelho. Então, para mim, quando eu tô lendo, aquela grifar em vermelho, aquilo mexe com o meu coração, porque é como se eu estivesse escutando o autor falar comigo. E isso é algo, para mim, que tem muito valor, porque a ideia da Bíblia, a ideia de você comprar uma Bíblia legal, uma Bíblia que te incentive a ler, é exatamente o prazer que você tem com essa Bíblia. Vai você ter incentivo de estar lendo mais, porque isso, com o passar do tempo, às vezes para uns poucos, para uns muito, o que vai acontecer? Você vai começar a entender tudo que vai começar a mudar, porque esse livro aqui é sagrado. E independente de religião, se você quiser conhecer o autor que está aqui, é algo que é muito transformador. Então, o fato de você estar lendo com prazer, você está lendo com vontade, se a pegada é legal, se o toque é gostoso, se quando chega as letras vermelhas, você sente o teu coração palpitar de uma outra maneira, se é fácil você achar algo que você quer encontrar, alguma coisa que você escutou na internet, alguma coisa que o seu padre falou, o seu pastor da sua igreja falou, e você acha aqui, porque na tua Bíblia você começa a ter intimidade, isso começa a ser um pedaço de você, e isso traz coisas que só quem vive sabe. E por isso que eu tô aqui também, para te convidar e te incentivar a ler mais esse livro, tá bom? Então, o sexto pilar são as letras vermelhas. Tem Bíblias que não tem letras vermelhas. E agora eu vou falar uma coisa legal que eu descobri há pouco tempo, tá? Olha que legal. No Novo Testamento, as palavras são de Jesus, porque o Novo Testamento é depois do nascimento de Jesus. E para trás. Então, normalmente, nessa minha Bíblia, por exemplo, todas as partes, as letras são pretas. Mas olha o que eu descobri há pouco tempo. Teve alguém, até nessa Bíblia de estudo aqui, que eu percebi, olha que legal, que como Jesus ainda não era nascido, então, antigamente, Deus falava muito com todas lá, todas as pessoas que tem na Bíblia. Tem várias passagens que é Deus falando, dizendo os mandamentos, enfim, tudo que acontece na história do autor. E algumas Bíblias, essa aqui, por exemplo, também, quando Deus fala, tá em vermelho. Então, que legal, cara. Então, no Velho Testamento, para quem se aprofunda nele, para entender a história do autor, né, você também tem essa possibilidade. Eu vou botar aqui embaixo para vocês verem também um pouco mais. Tudo aqui que você tá vendo em vermelho, ó, é nosso Deus, o Pai, o autor falando sobre vocês. Então aqui, ó, e Moisés e Eleazar, o sacerdote, é alguém falando, mas quando fala aqui, ó, tomai a soma da presa que foi tomada, tipo assim, já é Deus dando alguma orientação para alguém. É poderoso quando você tá lendo alguma coisa e você fala, cara, essa palavra foi dita por Deus.
Essa palavra foi dita pelo autor. Cara, incrível isso, né? Então, tipo assim, pra mim, mexe muito comigo e é uma das coisas mais importantes quando eu tô lendo, porque pra mim eu gosto do livro físico pra ler, tá bom? Depois eu vou dar uma dica que vocês vão adorar. Eu tenho que fazer um outro vídeo que eu já falo pra caramba, né, pô? Mas vamos lá. Então, no outro vídeo eu vou dar uma dica como eu faço pra ler todos os dias a minha Bíblia, tá bom? E a sétima. A sétima tá ligada às traduções. Então eu fiz uma anotação aqui, uma colinha, porque tem um monte, eu tenho algumas e tem muito mais do que essas que eu tô aqui. Mas por tudo que eu vi, por tudo que eu tenho andado, me desculpem se eu não falei alguma, mas são algumas versões do que eu tenho aqui. E vou dar algumas para vocês entenderem, porque eu não entendia. O que é legal da versão? Não sei se alguém já passou por aí, às vezes alguém tava falando alguma coisa, olha, vai lá em Mateus capítulo 1, versículo 10. Aí eu ia lá no capítulo 1, versículo 10, e ele começava a ler, e eu lia na minha, e eu falava, pelo amor de Deus, a minha Bíblia tá errada, ou a minha tá errada, ou a dele tá errada, né? Olha, eu fiquei um tempo assim, gente. Depois é que eu comecei a perceber que tem traduções diferentes. Elas querem dizer a mesma coisa. Uns entendem melhor de um jeito, outros entendem melhor de outro. Mas dava essa diferença e eu pirava. Então uma coisa legal vocês entenderem. Qual a tradução que vai tocar melhor no seu coração? Lembra que eu falei para vocês? Eu tô te convidando a ter uma experiência com a Bíblia. Ele não é um livro como você lê, que eu adoro ler outras coisas também, mas não é um livro, por exemplo, de autoajuda. Não é um livro da Segredos da Mente Milionária. É a Bíblia Sagrada. Então você precisa ter um relacionamento com ela. Esse é a diferença da Bíblia Sagrada para qualquer outro livro que também pode trazer muito conhecimento. Só que tem uma coisa que esse livro tem que nenhum outro mais tem, que é chamado o sobrenatural. É o sobrenatural que acontece na sua vida. E só quem tem relacionamento com esse livro aqui é que acontece sobrenatural. Essa é a grande diferença desse livro. Entendeu? Então, essas versões, voltando lá na versão, eu falei pra vocês que eu falo muito, tá? Mas eu vou melhorar, prometo. Então vamos olhar umas versões. A primeira que eu comprei, vou começar mais ou menos na ordem que eu comprei. A primeira que eu comprei por beleza, tá? Vou falar pra vocês. Li muito pouco ela. Primeira que eu comprei, Bíblia de Estudo NVT. Eu tá lendo aqui, ó, Bíblia de Estudo NVT, tá vendo? Ó? É uma Bíblia legal, é uma Bíblia boa, porém não tem as letrinhas vermelhas, não tem as marcações do livro, a capa não é tão flexível quanto eu gosto, o tamanho não é tão legal, apesar de ser uma Bíblia de estudo, lembra? Foi uma Bíblia que eu comprei, e a NVT, eu adoro essa versão, é uma versão muito legal. Eu parei de ver ela justamente por causa das letrinhas vermelhas. E tem a NVI, né, que é a nova versão internacional. Olha que legal, é isso que vocês têm que ficar atento. A nova versão internacional é a versão da minha Bíblia. É a melhor? Não. Isso é a Bíblia que eu gosto. Às vezes eu entendo melhor numa outra versão do que na própria NVI, mas foi a Bíblia que eu escolhi para ler todos os dias. É a Bíblia que eu acompanho, e tudo bem, mas pelas letras vermelhas. Então, olha só que legal para vocês entenderem. Você tem uma Bíblia aqui, que essa eu dei para minha esposa, é linda essa Bíblia para as meninas que gostam, que é da Joyce Meyer, né? Que também é uma Bíblia de estudo, tá bom? Ela também é uma NVI. O que significa? É uma versão NVI, se vocês verem aqui, ó, NVI, e tem o estudo. Então ela tem vários comentários também, é muito legal. Eu aconselho muito. A Joyce Meyer é uma pessoa iluminada por Deus e ela tem uns comentários muito legais dentro dessa Bíblia aqui. Tem a King James 1611, tá? Que é uma Bíblia muito comum. Agora eu vou mostrar uma versão que eu só tenho uma. Eu não consigo encontrar muito essa versão, mas como leitura, eu adoro ela. Olha só como é que às vezes é difícil você botar todos esses pilares que eu te falei numa só. Por isso você tem que escolher. Essa versão, ela se chama NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Eu adoro essa tradução. É uma tradução mais simples de se ler. Porém, eu nunca encontrei essa tradução, por exemplo, com as letras vermelhas. Nunca encontrei essa tradução, por exemplo, com as marcações do livro. Certamente tem, tá, gente? Tô falando, certamente tem. Mas é uma versão muito legal que você tiver a oportunidade de ver. Tem a Nova Almeida Atualizada também, ó, NAA. Também é uma Bíblia que, vou te falar, eu gosto muito da tradução dessa Bíblia aqui. Enfim, todas essas traduções são legais. O importante aqui é, você pode ter uma preferência por alguma. Outra coisa é para você entender que nem sempre quando alguém vai estar lendo na tradução dela, que se você estiver acompanhando, vai estar dentro da sua tradução. Pô, mas como eu vou escolher? Vou ter que comprar um monte de Bíblia igual você, Júnior? Não precisa. Olha só, você vai num aplicativo, né, de Bíblia, que é outra opção, nós estamos falando aqui de livros físicos, mas nos aplicativos de Bíblias, normalmente tem uns que inclusive você troca, né, na versão a própria Bíblia. Então você pode ler em vários trechos, pega um trecho que você gosta,
ou um trecho qualquer e compara. E vê aquele trecho, aquele versículo, aquele capítulo que você quer ler da Bíblia, qual que foi melhor, qual que você entendeu melhor, qual que foi mais fácil de você ler. Então, quando a gente colocou todos esses 7 pilares para você compreender, espero que você tenha compreendido esses pilares e isso tenha te ajudado a conseguir te fazer escolher melhor essa Bíblia. Porque às vezes tem dificuldade, é tão fácil. Eu vou te falar aqui, 100% das minhas Bíblias eu comprei online. Então, tipo assim, se eu tivesse um pouco dessas informações para comprar minha Bíblia online, talvez fosse mais fácil. Ah, tem uma coisa muito legal, que vai valer muito legal para quando você for comprar a sua Bíblia. Quer ver o que é? Aqui, ó, e para você reparar uma coisa. Eu vou pegar 2 Bíblias, essa aqui, a Bíblia do Executivo, que muitas são assim. O que você vai reparar? Umas, as folhas são amareladas e outras, como, não sei se vai dar para ver daí, uma é bem branca e a outra é bem amarelada. Não sei se você está percebendo. Isso para mim dá uma grande diferença. Eu vou te explicar por quê. Na amarelada, normalmente a sombra que fica, porque são folhas fininhas, né? A sombra que fica por trás na amarelada, eu acho bem menos visível, ou seja, incomoda bem menos a sombra que está por trás do que a da folha branca. Olha aqui, ó, se você reparar, repara que dá para ver alguma coisa ali por trás. Na branca, eu não sei se vai refletir menos, mas normalmente ela me incomoda mais quando a folha é branca e a folha é fina. Aqui eu vou te falar que aqui no telefone eu tô vendo, né, nessa tomada aqui por cima, que realmente parece que a branca tá melhor, mas acredita em mim, normalmente a folha fina branca transparece mais do que a folha amarela. Eu particularmente gosto mais da folha amarela, tá bom? Óbvio, gente, que Bíblias têm de todos os valores e de todos os custos para todos os bolsos. Isso vai muito com você, mas de qualquer maneira, de coração, sempre vai ter uma pronta para você, porque o autor, além de tudo, ele vai prover se você não tiver para ter um livro desse. E vocês? E peço desculpa para todos vocês aí que já estão careca de saber Bíblia, que já tem mais Bíblia que eu, que já leu muito mais do que eu. Esse vídeo realmente é para quem tocou o coração, para quem está começando, mas você é muito, mas muito bem-vindo aqui no canal em todos os vídeos que vão ser feitos. E tem outra coisa, e se por um acaso, né, você ainda não tocou no teu coração, de querer ler uma Bíblia, quem sabe você sabe aquela pessoa que você está querendo presenteá-la com uma Bíblia. Talvez você possa usar esse vídeo aí para poder presentear essa Bíblia. Ou se você acha que alguém está querendo comprar, alguém falou para você, indica esse vídeo lá para aquela pessoa, manda lá, fala para ela, tem um vídeo lá no Aquele que é a Palavra, tem um vídeo que ele tentou explicar o máximo possível se você está querendo comprar. Então se tu tem um amigo, um familiar, um colega, qualquer coisa que esteja a fim de comprar uma Bíblia, que se você sabe disso por algum motivo, fala para ele ver esse vídeo, compartilha esse vídeo com ele, que certamente eu vou ficar muito, mas muito feliz, por isso que eu tô aqui conversando com você, se isso ajudar mais pessoas a comprar essa Bíblia e terem contato com essa coisa maravilhosa aqui, tá bom? Então, para você que ainda não começou a ler a Bíblia, pode parecer desafiador nesse primeiro momento você pegar um livro desse que para muitos é muito complexo, um livro que às vezes pode parecer assim desafiador, né? Eu lembro que muito tempo na minha vida eu até tinha vontade de ler a Bíblia, mas eu falei, como eu não gosto de parar quando eu começo, eu falei assim, nossa, mas é para eu ler essa Bíblia toda, vai demandar muito tempo. Então é bem desafiador quando você pega a primeira página para você ler. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Assim como é desafiador ler essa página, hoje, nesse vídeo, nesse exato momento aqui que eu tô gravando esse vídeo para tentar levar alguma coisa para vocês que estão aí do outro lado, eu não tenho nenhum inscrito nesse canal. Também é como se fosse a primeira página de um livro como esse lendo. Então, se isso fez sentido para você, se foi legal para você esse vídeo, se te esclareceu alguma coisa, até se você, meu coração ia ficar muito feliz, até se você caiu perdido no vídeo e de repente teve a vontade de ler só porque agora você sabe ler vídeo, cara, se inscreve no canal, compartilha, porque é a única forma que a gente que está aqui do outro lado, né, consegue entender se o que a gente está fazendo tá legal, porque a gente não sabe, a gente não é perfeito para tudo, a gente não consegue fazer tudo da melhor forma possível. E às vezes quando a gente percebe que o vídeo está sendo compartilhado, que as pessoas estão se inscrevendo, né, que as pessoas estão dando like no vídeo, o que acontece? A gente que está aqui do outro lado, a gente fala assim, estou indo no caminho certo. E o contrário também é.
as pessoas também dão dislike, as pessoas também não se inscrevem no canal e isso fala assim, nossa, a minha rota não tá legal, eu posso corrigi-la. Então pra gente, pra você que viu, que teve aí, que tá aí do outro lado da tela, vendo qualquer vídeo, não é só daqui do canal Aquele Que É a Palavra, não, de qualquer canal que tem canais maravilhosos sobre 1000 assuntos aqui no YouTube, compartilha, se inscreve e dá um like, porque isso é muito legal pra gente que tá aqui, assim como eu, com muito carinho, muito amor, fazendo isso pra vocês. Aguardem que esse é o primeiro vídeo de muitos vídeos que eu vou fazer para vocês, para acompanhar vocês nessa trajetória de quem quer aprender mais sobre esse autor desse livro aqui. Um beijo no coração de vocês e vocês não têm ideia da honra que é estar aqui para mim falando desse livro.